Tô aqui pilotando um computador que não é meu, gente, aí eu fico meio perdida. Pronto. Todo mundo me ouve ver minha apresentação? Sim. Então, vamos lá. O tema dessa semana, eu acho que está começando comigo agora, né, que começa as segundas. O tema dessa semana é nossa fonte energética. Então, a gente vai iniciar essa nossa conversa, esse nosso papo falando sobre energia, né? E aí, a primeira coisa é pensar o quanto a energia ela está presente na nossa vida das mais variadas formas, e às vezes é tão comum e é tão corriqueiro que nós não paramos nem para pensar na grandeza do que é energia. E aí é engraçado que a palavra energia, no grego, ela significa trabalho, né? E do latim é energia, e que significa energia. Então, a palavra energia é uma derivação da palavra trabalho, né? E tem algo que a gente precisa mais de energia do que para trabalhar, né? Então, energia, e aí eu vou começar a voltar um pouco, né, no nosso, na ancestralidade do nosso planeta, né? A maior fonte energética que nós temos no nosso sistema é o Sol, né? Para os terraplanistas aí agora é um pequeno surto, né? Porque os planetas do sistema solar, eles traçam uma órbita em torno do Sol. Por quê? Porque Deus é perfeição, né? E as leis universais que foram criadas por ele são imutáveis. E é graças a essas leis universais que nós estamos aqui. Então, o fato dos planetas, né, fazerem essa órbita ao redor do Sol tem a ver exatamente com o movimento da energia. E por quê? Primeiro que o Sol é a maior fonte energética do nosso globo. E de outros planetas também, não só do nosso planeta, mas de outros. Mas vamos focar na Terra, que é onde nós estamos encarnados aqui, graças a Deus, né? Se a gente pensar que tem mundos inferiores, está na vantagem. E aí, por que nessa dança dos planetas? Para que haja um equilíbrio de energia. Porque é preciso que essa energia seja moderada. E o movimento do planeta em torno do Sol, nós temos um dia claro, né? E a noite, a escuridão. E talvez a gente nunca pense muito sobre isso, mas vamos pensar em países muito, né, que ficam ali na faixa central da Terra. Se não houvesse esse movimento de translação, o quão quente seriam essas regiões, o quanto esse excesso de energia seria talvez um fator que impossibilitasse a vida no planeta, né? Então, essa dança energética do dia e da noite não tem a ver só com a escuridão, mas a noite tem, né, a ver com a diminuição da energia no planeta Terra. Então, talvez por isso, essa nossa relação com o Sol, às vezes quando a gente tá doente, enfim, né, nós buscamos pegar sol, pessoal que fala bastante, gente, deixa eu fechar que tá batendo, né? Que vai para a praia, que adora o sol, e quando a gente não toma sol com frequência, nós acabamos tendo, né, um comprometimento orgânico, que é a carência da vitamina D, e que ocasiona diversos problemas no nosso organismo. Para a gente ver o quanto a gente está ligados, né, ligadas à fonte energética principal do planeta Terra. E aí, ao mesmo tempo que a carência dessa energia nos faz mal, o excesso dessa energia também nos faz mal, né? Muito sol, além dos diversos cânceres, especialmente câncer de pele, né, você fica muito tempo no sol, você se queima, você fica muito tempo no sol, você tem dor de cabeça, insolação e tal. E aí, então, nessa ideia que eu quero começar, a gente falar sobre a energia, que, na verdade, a energia, ela tem uma capacidade de construção muito grande, mas ela precisa ser bem usada, né? E aí, o que é uma fonte energética? Uma fonte energética é o que dá energia para que algum trabalho seja realizado.
Todo o corpo permanece em movimento se alguma força impulsionar esse corpo. E um corpo vai continuar parado se nenhuma fonte, né? Nenhuma força energética empurrar esse corpo. Então, as fontes energéticas aqui no nosso planeta, né, que mais comuns, petróleo, energia eólica, a energia solar, que é usada, que é transformada em energia elétrica, a água, a energia fotovoltaica, a energia das marés. E aí, eu sei que muita gente já deve ter pensado sobre isso. Por que a gente usa a água para fluidificar? Por que a água é tão usada nos centros espíritas? Por que ela é tão usada em tratamentos de cura? E não é só no espiritismo que nós temos essa relação com a água, né? Se a gente voltar aí nas religiões cristãs, o batismo, o retorno às águas, que você renasce das águas, o batismo na Igreja Católica, que, enfim, por que essa relação com a água? Né? Porque a água ela é o maior condutor energético do planeta Terra. Tá? Então, quando nós colocamos a água para fluidificar, naquele momento que nós estamos, por exemplo, agora, estamos calmos, querendo ou não, estamos com uma vibração mais elevada, e aí a água ela é energizada, e nesse caso de boas energias, né? Por isso que a água fluidificada, tipo assim, pessoal lá mais simples coloca água em cima da missa, lá no rádio, e fala, não, eu gosto de colocar porque a água fica benta, e de fato fica, né? Porque na outra dimensão existem espíritos que estão ali para fazer isso, para energizar essa água, para trazer boas energias. E aí essa mesma água, né, por ela ser um grande condutor elétrico, ela também tem lá os seus perigos, né? Por isso que quando tem um enchente, alguma coisa que toma a cidade, a primeira medida a ser tomada é desligar a energia elétrica. Por quê? Porque a água é o maior condutor elétrico. Numa situação dessa, né, gente, a água é capaz de causar diversos danos, né, inclusive matar muita gente. Então, esse é o grande equilíbrio energético, né, a necessidade de energia. Então, essas fontes energéticas aqui, elas são muito importantes. É por elas que nós estamos aqui hoje, é por elas que o nosso carro anda, é por elas que a luz está acesa. Mas e nosso corpo? Qual é a fonte energética do nosso organismo, do nosso corpo físico? É o alimento. Né? E aqui eu estou falando do alimento físico mesmo, do arroz, feijão, do pão. Né? O nosso corpo físico, ele precisa de energia. E essa energia aqui, né, do alimento, é chamada de caloria. Né? E quando a gente come energia em excesso, caloria em excesso, vira massa no nosso organismo. Massa gordurosa, mas vira massa. Né? Então, olha como é interessante a gente pensar como tudo está interligado. A gente começar lá do sol, né, e vir parar aqui. O sol em excesso faz mal, o sol é necessário. A água nos faz bem, em um determinado espaço, em determinada situação, ela é perigosa. O alimento é necessário, é essencial à nossa vida. Em excesso, ele é um problema. Ou seja, a energia que nós conseguimos através do alimento, que são as calorias, a energia calórica que nós chamamos, em excesso, também causa um problema no nosso organismo. Então, eu posso passar o resto da noite aqui, dias e dias, falando da questão da energia, sobre estar equilibrado. E aí, eu sei que todo mundo conhece esse cara aqui, né? Deveriam conhecer a esposa dele também, mas a nossa história é tradicionalmente machista, a gente não sabe muito sobre ela, né? E eu sei que o pessoal que fez ensino médio aí sentiu um pequeno arrepio na coluna, e agora quando se deparou com essa fórmula. Essa fórmula, gente, é a fórmula que dá a ideia do seguinte: energia é igual a massa. E aí a gente fica pensando assim, se massa é matéria, e energia e matéria é a mesma coisa, aí entra a teoria do quê? Né? A teoria da relatividade, que a única coisa que é fixa é a velocidade da luz no nosso planeta. O restante, tempo, espaço e matéria são relativos. Por quê? Porque a matéria é energia, e a energia é matéria. E o que isso tem a ver conosco? Aqui nesse momento, com essa ideia que nós estamos falando aqui. Porque esse mesmo senhor aqui, o Albert Einstein, né, ele foi o precursor do que mais tarde a física quântica iria comprovar, que o pensamento é energia.
e se o pensamento é energia, ele é matéria. E isso explica muita coisa dentro do espiritismo. Por quê? Né? Tá no livro A Gênese, do Allan Kardec. Gente, dessa vez eu vou citar pouco o Kardec, mas só tem o Kardec nesse assunto nosso de hoje. Que ele diz o seguinte: o espiritismo tendo por objeto de estudo um dos elementos constitutivos do universo, ou seja, a Gênese, toca forçosamente na maior parte das ciências. Só podia, portanto, vir depois da elaboração delas. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo se explicar com auxílio apenas das leis da matéria. Gente, por que isso aqui é importante? Pensar nisso aqui. Por que o espiritismo não veio antes? Porque o espiritismo, né, o pilar do espiritismo está nas ciências. Então, muitas das leis que foram descobertas por grandes físicos e matemáticos e químicos, né, teria que vir primeiro, porque senão o espiritismo não faria o menor sentido. Aí, o que esse doido está aí tomando água e falando que a água vai ser fluidificada? O povo está lá na fluidoterapia, usando água, mandando o povo beber água. Por quê? Porque nós sabemos hoje que a água é um grande condutor elétrico. Né? Por que nós falamos de lei de ação e reação? Porque a física explica isso através de muitas teorias, mas a do eletromagnetismo, por exemplo, né? Que tudo está, né, gente? Existe uma força de atração entre tudo. Então, essa fala do Kardec, ela é muito interessante, né? Que a gente pensar sobre isso. E até nessa própria obra, e eu não sei muito bem quais são as palavras dele, mas ele diz o seguinte, né? Que se em algum momento houver uma divergência entre as ciências e o que diz a doutrina espírita, que a gente largue o espiritismo e fique com as ciências. Isso nunca será preciso, né? Até porque o espiritismo ele pode ter espaço para se colocar mais assunto, mais ensinamento, mais teoria. Mas o que o Kardec fez, ele é basilar para o espiritismo. Ainda não há algo que possa ser questionado dentro das obras do Kardec. Tamanha certeza que ele tinha do que ele estava falando, né? Então, o espiritismo, até então, é uma doutrina que não foi contra o que as ciências prega. Não é que o espiritismo precisa das ciências, não é isso. É que o espiritismo, ele, através do que a ciência já explicou, ele traz uma nova verdade, né? Ele traz um novo olhar, um novo paradigma para a humanidade. Bom, aí, nós nunca paramos para pensar sobre isso. Se esse cara aqui está certo, e ele está certo, porque ninguém conseguiu contradizer o que ele disse, muito pelo contrário, né? A partir do que o Einstein propôs com essa teoria, nós tivemos aí as teorias da física quântica, que vai estar melhorando, está aprofundando, está conseguindo provar mais ainda, né? Então, tudo é energia, porque energia é igual massa, ou seja, energia é igual matéria. E aí a gente pensa assim, né? Para entender sobre isso, você volta na física, e o espiritismo também explica a parte física desse assunto. Tudo é energia. Absolutamente tudo é energia, porque tudo é massa. Tudo é rearranjo de átomos, arranjos e rearranjos de átomos, né? Então, se você é capaz de usar o seu celular, usar o seu computador, se você é capaz de pegar seu telefone aqui, ligar para uma pessoa que está numa ilha remota, no meio do Oceano Pacífico, e ele te atender, e você não ser capaz de compreender que aqui nesse planeta tudo é energia, a gente precisa rever muito se a gente não for capaz de compreender isso. E por quê? Porque aqui dentro, exatamente tudo é energia. E a coisa mais sutil que existe na humanidade, não sei se em outros mundos, mas no nosso, a coisa mais sutil é o pensamento. E ainda assim, ele também é energia. Nesse aspecto, gente, na questão 64 do Livro dos Espíritos, essa resposta ela é maior. Ela é bem grande lá no Livro dos Espíritos, é uma resposta com comentário. Mas, ao ser questionado, né, questionados, com a seguinte pergunta: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Gente, olha que coisa bonita, né? A matéria e o espírito
são elementos constitutivos do universo. Ou seja, o que está em nós está no todo. O que está em nós está no planeta. O que está em nós está no outro. E a resposta dos espíritos é fantástica, né? Eles dizem, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como oxigênio e hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois tudo isso deriva de um só princípio. Né? E que princípio é esse, né, gente? Já tem os estudos aí falando sobre a partícula de Deus, né? Algumas pessoas já falam sobre a partícula de Deus, que é uma fonte, a partícula de Deus, que a ciência descobriu, é uma matéria, enfim, uma grande capacidade explosiva, ou seja, né, uma grande capacidade de criação. Então, e esse terceiro elemento que falta aqui? Se nós somos espíritos, né, e somos matéria, o que nos liga? Né, o nosso perispírito, né, a parte que nos liga, que está conectado, que conecta a nossa matéria, o nosso corpo físico com o nosso espírito. É bem verdade que a matéria, a energia, ela é diferente em dimensões diferentes. Se ela é diferente nessa dimensão aqui, se aqui, vamos pensar, né, a energia elétrica, a energia magnética, a energia, enfim, né, a energia calórica. Então, imagine, né, nas diversas dimensões que nós vivemos. Né? Então, o princípio de tudo é a energia. Porque no mesmo princípio que eu construo, eu destruo. Né? O princípio é um princípio meio caótico, né? Mas é o princípio divino. E aí agora eu vou falar um pouco sobre onde a energia nos deixa mais confusos. Né? A mente. Os mecanismos de estímulos e respostas geram energia de característica, olha, no nosso corpo, elétrica, magnética e química. A química talvez seja mais fácil a gente perceber, que é o nosso processo metabólico, né, que a gente transforma o alimento e outros, né, o alimento, o oxigênio, a água, em energia para a nossa sobrevivência. É um processo químico. Mas energia elétrica, né? Onde está essa energia elétrica no nosso organismo? Gente, os nossos neurônios, eles se conectam como verdadeiros pontos elétricos mesmo. É por isso que quando a gente toma um analgésico, né, um remédio para dor, ele faz o quê? Ele bloqueia essa ligação, né, que a gente chama de que a gente chama não, né, gente? Que lá na medicina chama de bloqueio da sinapse. E aí a gente para de sentir dor, né? E olha que coisa engraçada, é que nós usamos a medicação, e graças a Deus temos a medicação para isso. Mas se nós voltarmos aí na medicina oriental, por exemplo, né, que eles usam esses pontos de estímulo da acupuntura, da reflexologia, que é no pé. Por que isso faz algum sentido? Né? Por que realmente quem tem dores crônicas, que não conseguem curar, enfim, fazem uso dessas técnicas alternativas, né, desses tratamentos alternativos? Porque nosso organismo é composto por energia. A energia, ela circula dentro do nosso corpo físico. Agora, né, como diz o meu digníssimo, ele fala sobre reator. O grande reator de tudo isso é a nossa mente. Né? E aí, parece que, se nós olharmos só do ponto de vista do psicológico, da psique, fica parecendo algo muito mitológico. Mas lá na física, o Einstein já provou que não, né, que o pensamento é energia. E se a energia é matéria. E por que isso é importante? Porque pensamento, olha só, através da energia nós nos conectamos, então vamos pensar no pensamento em sintonia. Então, nós somos capazes de nos comunicar com muita gente através do pensamento. E tem uma coisa que é muito bacana, que é uma frase que eu ouvi em algum lugar e que deve ter muita gente que fala isso, mas eu acho muito bacana, que diz o seguinte:
a nossa energia nos precede, né? Nada do que eu falo é verdadeiro se isso não estiver alinhado com a minha irradiação energética, né? Então, é por isso que muitas vezes a gente vê uma pessoa com um discurso tão bonito, com um discurso tão atraente, um discurso tão, né, pacificador, e quando em algum momento a gente se depara com essa pessoa e aí a gente, né, já, né, olha a lei do eletromagnetismo funcionando aí. Por quê? Porque a nossa energia nos precede, né? E aí, tem aquilo, né? Tem gente que a pessoa é agitada e parece que ela é ligada no 220, ela tem mais energia que as outras, né? Já tem um pessoal mais assim, tranquilo, mais calmo, né? Eu sou do grupo aí do 220, gente. Tem dia que eu dou curto-circuito em mim mesmo de tanto, né? Enfim. E aí, o pensamento, ele é muito importante. Por quê? Porque a forma como a gente pensa moldam as coisas que acontecem na nossa vida. Ou moldam a nossa forma de passar pelos momentos da nossa vida. Por que isso? Porque, gente, esse positivismo tóxico, não, né, você está lá queimando na fogueira, na Santa Inquisição, e alguém fala, né? Pensa positivo, que não é isso. Não é isso. Isso é um evento. Agora, o nosso pensamento, nós estamos com ele diariamente. Nós estamos com ele diariamente. E se nós não formos capazes, né, de pensar melhor, né, de fazer, né, de nos fazer ter pensamentos melhores, o nosso nível energético vai lá embaixo. E aquela história que a gente vê nos trabalhos mediúnicos, né? Eu sempre ouço isso nas casas espíritas, mas eu acho que essa fala é do Chico, que diz assim, como é que é? Que o telefone toca de lá para cá e que a obsessão não é culpa do obsessor. Não é mesmo. Por quê? Porque todos nós somos fontes energéticas. E isso é uma coisa que eu fiquei me debatendo aqui na hora de montar essa apresentação para a gente conversar. Por que fonte energética? Né? Porque todos nós somos fonte de energia. É muito engraçado, porque se todos nós somos energia, todos nós somos fonte energética. Ou seja, todos nós temos aquela força que nos impulsiona a trabalhar, né? Então, o pensamento, ele é energia. É muito engraçado que tem umas pessoas, né, que elas simplesmente acreditam que as coisas vão dar certo. Aí você pode dizer assim, não, mas é que às vezes o karma dessa pessoa é menor, o dharma é maior, né? Essa pessoa veio com a missãozinha menor. Gente, talvez sim, mas talvez não. Porque, às vezes, quando a gente, por exemplo, né, eu acho que a questão do problema, quando a gente está passando por algum desafio, é que eu acho que a gente testa o nosso pensamento, né? Se o nosso pensamento é positivo, nós estamos com a energia mais elevada, nós estamos com a energia em equilíbrio. Se nós estamos com energia em equilíbrio, nós não somos fontes energéticas, nós também não atraímos energia. Quando nós estamos com o nosso pensamento ali equilibrado, né, quando a nossa energia está aí fluindo pelos nossos chakras, que são pontos energéticos, com quem nós vamos sintonizar do outro lado? Na outra fala que eu tive aqui, que eu falei sobre, né, como é que os espíritos influenciam uns aos outros, gente, é muito óbvio, né? Vamos lá, eu sou uma pessoa super alta astral, não, eu só estou dando exemplo, tá, gente? Mas eu sou uma pessoa super alta astral, animada, não sei o quê. Aí tem uma pessoa, né, gente, que só vive de bode. A pessoa fala, vem aqui em casa. Vou não, na casa daquela pessoa, não, Deus me livre, Ave Maria, a gente vai lá, sai mal. Do outro lado, não é diferente. E o nosso pensamento é a nossa casa interna, né? Então, se a gente não melhora os nossos pensamentos, também a gente se conecta com espíritos desencarnados e encarnados também, que estão na mesma vibração que a gente, né? Por que quando a pessoa tem, por exemplo, uma doença como a depressão, séria, por sinal, não vou nem entrar no mérito da questão, e a pessoa precisa tratar, e dentro desse tratamento, além da medicação, da terapia, né, a sugestão de dança, de música, de artes, da forma mais, né, que mais agradar a pessoa. Por quê, gente? É muito interessante, né? Porque para mudar o pensamento, para mudar a energia da pessoa. Porque quanto mais para baixo a pessoa tá, mais a energia dela cai e mais ela atrai gente que se sintoniza com essa dor. Então, o pensamento, ele nos precede também.
nesse aspecto tem uma passagem assim do Chaves que eu acho fantástica. Eu gosto de citar o Chaves porque assim, o Chaves é, né, gente, um exemplo para todo mundo, porque acho que todo mundo assistiu o Chaves. Mas uma cena em especial que eles todos iam para Acapulco, né, passar férias em Acapulco, e o Chaves ele é o único livre ali, né, na vila. Por ele não tem nada, e o fato dele não ter nada material torna ele uma pessoa livre, né? E ele é um dos que vão para Acapulco, mas o mais interessante é a Chiquinha, que ela faz as malas, chega toda animada e fala com o pai dela, nós estamos indo para Acapulco. E ele fica todo animado, a gente vai comer, só falta a gente ganhar o sorteio agora. Mas olha a cabeça dela, ela já tinha feito as malas e já falou para a vila inteira que ela ia para Acapulco. Né? Talvez a gente não está pensando em ir para Acapulco, mas se a gente melhora o nosso pensamento, a gente sintoniza com espíritos que vão nos intuir melhor. Se nós melhoramos o nosso pensamento, a gente vê com mais clareza. E também nós sintonizamos, né? Ligamos o rádio numa sintonia melhor, né? E aí, a relação de energia com mediunidade. Gente, não vou entrar aqui na mediunidade, porque eu nem domino o assunto, não é minha área de saber, de conhecimento, e muito menos de atuação aqui nesse mundo, graças a Deus, né? Não ouço nada, não vejo, e graças a Deus. Mas, enfim, gente, brincadeiras à parte, o que seria a mediunidade se não existisse energia? Como é que isso seria possível? Quando a gente está ali dando passe, o que está acontecendo? Nós estamos sendo um canal energético. Por que o passe é bom para quem recebe e para quem dá o passe? Né? Porque nós estamos recebendo energia. É de outra dimensão? Sim. Mas quando você está ali, né, na casa espírita, tem todo um grupo que, né, está ali em concentração, já teve uma palestra, a maioria das vezes. Imagine, gente, o quão a energia que chega é sutil, o quanto a energia que chega é uma energia revitalizadora. E é muito doido, mas vamos pensar o seguinte, né? O quanto enquanto a energia é sutil. E, gente, eu arrisco a dizer, com pouco conhecimento que eu tenho sobre o assunto, que a energia é a única coisa que atravessa todas as dimensões. Vamos pensar aí, quando a gente aqui encarnado, né, ó, nosso corpo físico, denso, por sinal, consegue receber energia de um espírito que está aqui, mas em outra dimensão. Então, a energia, ela atravessa as dimensões. Eu não sei muita coisa sobre isso, mas a energia, ela é capaz de atravessar as dimensões. E é de lá para cá e daqui para lá. Mas como daqui para lá? Mas não somos nós que nos sintonizamos com o espírito? E quando nós recebemos energia, quando nós estamos numa casa espírita, né, que nós, ou qualquer momento da nossa vida, né, a gente não recebe essa energia, e ela não estava nessa dimensão, estava em outra. Né? Gente, pensar nisso é muito difícil para a nossa mente, porque a nossa mente ela foi feita para pensar na caixinha. Se não cabe na caixinha, ela fica meio surtada. Mas é isso mesmo, mas está aqui, né? Está no sentir. É por isso que a gente sente a energia do outro. E sabe quando é que a energia do outro te incomoda? Quando ela está um padrão vibratório abaixo do seu. Por isso que eu falo assim, gente, a gente tem que dar crédito, a gente tem que acreditar na nossa intuição. Por quê? Porque a nossa intuição, quando eu faço a prece, peço que os espíritos nos abram os olhos e os ouvidos do espírito, do nosso sentir. Às vezes você está forçando para ir em um lugar, você está forçando para falar com uma pessoa, você está forçando uma situação, e seu corpo, quanto mais você força, mais ele quer distância. E o corpo fala. Né? Então, muitas vezes, você se encontra com uma pessoa, e aí, imediatamente, a sua energia não combina com aquela pessoa.
Porque talvez aquela pessoa está numa outra, talvez não, com certeza, aquela pessoa está numa outra vibração. Você está ali, né, good vibes e tal, tá de boa, você chega e encontra uma pessoa que está virada no giraia, né, a pessoa está nervosa, está brava, está acelerada. Nossa Senhora, a gente toma uma descarga elétrica, literalmente. E aí não, às vezes a gente está de boa e você encontra alguém mais de boa ainda. E aí, gente, esse tipo de encontro, esse tipo de lugar no espaço, é que nos mostra o quão importante é a nossa energia, o quão importante a energia é para a nossa vida. Não só mediunicamente falando, porque quando a gente fala, gente, de mediunidade, dá aquela falsa sensação que nós somos falando da casa espírita. Sim, a doutrina que mais se dedica e se debruça a entender, a explicar a mediunidade e esses fenômenos ao espiritismo, isso sem dúvida. Porque muitas religiões até o fazem, mas sem saber que é, né? Não pode nem falar que é, Deus me livre. Se falar isso em algumas religiões, né? Enfim. Mas uma figura que a gente fala muito aqui no Brasil, e eu acho muito bonito o respeito que as casas espíritas têm, que é a figura da benzedeira. O que ela está fazendo ali? Energia, está nos passando energia. Agora, gente, isso aqui é uma coisa muito interessante. E eu vou finalizar o nosso assunto falando sobre isso aqui. Não é nenhuma novidade para ninguém que isso aqui são raios, né? E essa é a maior fonte energética que chega no nosso planeta Terra. Não o Sol, tá, gente? O Sol é a maior do nosso sistema solar, mas o Sol cumpre o papel dele. Essa aqui é a maior fonte energética que chega, que toca a superfície terrestre. Mas não adianta nada. Em termos energéticos, nada. Por quê? Porque essa energia não dá para ser armazenada. Gente, os raios, né, são grandes fontes energéticas. O Brasil, então, né, que eu brinco que Deus abençoe o Brasil com todas as fontes energéticas possíveis, né? E tem petróleo, a gente tem vento pra caramba, tem maré, tem o gás natural, tem carvão mineral, tem sol, e ainda muitos raios, né? O Brasil é um dos lugares que mais cai raios no mundo, se não me engano, o que mais cai, mas de nada adianta. E aí, para finalizar, eu vou fazer uma analogia conosco, né, com a nossa energia. Uma energia que não é canalizada, uma energia descontrolada, uma energia descompensada, ela também não é construtora. Porque o que é mais importante na energia, gente, é pensar que a capacidade de construção que ela tem é proporcionalmente igual à capacidade de destruição. E aí, assim, é uma coisa meio doida. Vamos pensar na bomba atômica, por exemplo. A quantidade de energia que tem na bomba atômica destrói um espaço gigante. Mas a mesma energia que está ali, a mesma energia que está ali, salva vidas. É o mesmo emprego que se faz aos elementos radioativos que estão numa bomba atômica se faz para o tratamento do câncer, para o tratamento de doenças autoimunes. Né? Então, o raio é justamente isso. É uma quantidade muito grande de energia que não dá para ser controlada. É como nós, é como a nossa vida, como a nossa energia pessoal. Se ela está descontrolada, ela destrói. Ou se ela não destrói, ela não é capaz de construir. Né? Se a gente pensa, por exemplo... Gente, como não tem criança no recinto, eu posso falar. A energia sexual. Não necessariamente, não estou falando necessariamente do relacionamento em si, mas a energia, né? E aí ela é tão potente, mas tão potente, que é através dessa energia, aqui no planeta Terra, é que nós vamos o quê? Viver o surgimento de uma nova vida. E talvez a gente nem pare para pensar, né? Vira uma coisa tão comum e tão corriqueira, e aquilo, né? As coisas mais simples são as mais fundamentais, e talvez a mais difícil de entender. E aí essa mesma energia também é capaz de, né, de destruição, quando nós alinhamos essa energia a um comportamento leviano. Né? Porque essa mesma energia é propulsora de doenças, é propulsora de desarranjos psicológicos. Né? Então, quando a gente pensa, e a energia em excesso,
ela é ruim, mas a energia ali, né, gente, queimando no final do pavio também não é positiva. Ela pode não ser uma energia explosiva, ela pode não ser uma energia que destrói, que explode, mas ela também não constrói. Né? Quando falta energia para a gente, né, respirar e romper as coisas, de nada adianta. Né? E isso é nosso. Essa é uma construção, esse é um caminho que só nós podemos percorrer. Às vezes só nós podemos melhorar a nossa energia. Ah, não, mas... e aquela coisa, né, em que em muitos momentos a gente se coloca no papel de vítima. E é um papel fácil da gente se colocar, mas é um papel pesado, né? No sentido de que muitas vezes a gente não está bem, a nossa energia está baixa, né? A vibração está lá no pé, e ela, não, mas é porque eu sou um coitado, não, mas é porque a vida não está boa. Não, não é, né? Como diz o Chico, encarnado aqui na Terra, ninguém veio apreciar o verde. Até hoje, né, eu sempre penso nisso. Quando vem alguma coisa, vem um desafio no meio do caminho, eu falo, Senhor, né, a gente não veio mesmo apreciar o verde, mas eu preciso compreender, e eu preciso ter força para enfrentar esse desafio. É bonito desse jeito, do jeito que eu estou falando para todo mundo? Não, não é, nem para mim, nem para ninguém. Né? Mas nós precisamos treinar o nosso pensamento. E é difícil treinar o nosso pensamento. É difícil quando a gente não tem o hábito, né, de fazer isso. Mas todo hábito é construído. O que é muito bonito, né? Que se eu quero mudar a minha postura em relação a alguma coisa, basta que eu mude basta que eu mude uma atitude até que ela vire um hábito. Meu hábito que faz o monge, ou é o monge que faz o hábito? Então, os dois dependem um do outro. Então, quando eu preciso treinar o meu pensamento, eu preciso melhorar o meu pensamento para melhorar o meu padrão vibratório, existem técnicas, né? A meditação é uma delas. E o que é meditar? Eu bato muito nessa tecla, porque aqui está um espírito que não consegue meditar direito. Mas o que é meditar? Meditar é estar 100% presente. O dia que eu entendi isso é que eu vi o quanto eu não consigo meditar mesmo. Eu li em algum lugar que dizia o seguinte, que se você estiver lavando vasilha ali, né, aquele serviço indigno, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Se você estiver lavando vasilha, prestando atenção no que você está fazendo, conectado com o que você está fazendo, com o presente, você está meditando. E não estou aqui, gente, desmerecendo quem é capaz de sentar e meditar. Isso é lindo, é maravilhoso. Talvez a maior busca da humanidade, né, é estar no presente, porque nós não estamos. Né? E se nós estamos no presente, nós conseguimos canalizar melhor as nossas energias. Porque, gente, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, imagina o potencial que nós trazemos, né? Por isso que tanta gente, né, tem uma capacidade de destruir por onde passa, né? Destrói sentimento, destrói afetividade, destrói relação e vai passando. Por quê? Ah, essa pessoa não tem energia. Não, ela tem, né? Só que é uma energia que está em desalinho, que está desalinhada. Né? Da mesma forma, outras pessoas que passam e por onde passa vão ali colando, né, os cacos. Cola o caco de alguém, cola, né, um cano quebrado, literalmente, é uma pessoa que está com uma energia melhor. E, gente, e aí pensando só na gente, só no nosso eu, em mim, né? Se o pensamento é energia e a energia é massa, se eu começar a pensar com frequência naquilo que eu quero, quem sabe não fica mais fácil. Isso é cocriação. E a Bíblia diz, não é? Jesus não falou, vós sois deuses e nós somos deuses. Não Deus com letra maiúscula, tá? Nós somos deuses. E isso quer dizer que nós também temos a capacidade de co-criar, de criar jamais. Quem criou tudo isso aqui foi a força maior que rege o universo. Mas nós somos capazes de co-criar. Eu não sou capaz de inventar uma planta, mas se eu plantar, regar e cuidar, ela é capaz de dar flor e fruto. Por quê? Porque nós somos deuses, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança daquele que criou tudo isso aqui.
daquele que construiu tudo isso aqui, né? E se algumas teorias estão corretas, nada disso aqui existe. Gente, agora é só para dar uma cutucada no pensamento aí de cada um para eu encerrar. Algumas teorias dizem que isso aqui não existe. É que só existe no nosso pensamento. Só existe no campo energético, não existe no campo físico. E aí? Né? Se isso é possível, a nossa realidade é maleável, moldável, e a gente pode moldar do jeito que a gente quiser. E assim eu termino o nosso assunto de... Vou tirar esse raio daqui, né, gente? Colocar a energia mais equilibrada para finalizar. E assim eu termino com essa sensação de energia boa, energia renovadora. E no presente momento, agradecemos a Deus, à espiritualidade, aos nossos mentores, aos nossos amigos do plano espiritual, pela oportunidade de estarmos aqui conectados, energeticamente falando. Agradecer pela mensagem que chegou a cada um de nós, pelas energias positivas que foram entregues a cada um de nós essa noite. Que nós sejamos co-criadores sábios e que façamos o melhor dessas energias. Que tenhamos todos uma ótima semana, um bom feriado, um ensejo, aproveitar a vibração de cada um de nós e de todas as pessoas que nesse momento no nosso país estão conectados de alguma forma, uma atmosfera de luz, de paz, de boas vibrações. Vamos vibrar pelo nosso país amanhã, né? Que nós possamos passar em paz pelo dia de amanhã e que todas as decisões que acontecerem e que foram tomadas no dia de amanhã sejam positivas para o andamento do nosso país. Que assim seja. Graças a Deus.